Veja o aspecto que eu dei nessa apresentação: excelência com alegria, uma outra visão de excelência, e assim eu vou te levar a fazer uma nova reflexão. Então, o tema refletiremos sobre a importância da excelência em nossas vidas. Quando apresentei pela primeira vez, eu coloquei esse pensamento do Vicente Lombardi, porque, para mim, tem tudo a ver com o assunto. A qualidade de vida de uma pessoa está na proporção direta com o seu compromisso com a excelência, independente do campo de atividade que escolheu. Procure pensar nisso. Eu acho que ele tem toda a razão quando ele faz essa afirmação. A qualidade de vida de uma pessoa está em proporção direta com o seu compromisso com a excelência, independente do campo de atividade que escolheu. Aí eu defini no primeiro papo o que seria excelência, então eu estou colocando aqui rapidinho, vendo ou recordando. A excelência é o resultado gradual do esforço contínuo em busca do melhor. Então, quando você está querendo melhorar, você está trabalhando com a excelência. E eu faço uma definiçãozinha do matemático, do engenheiro, que diz assim: a excelência é o hábito de fazer um delta por cento a mais. Então, se você começar a fazer, vai se tornar um hábito. E aí isso vai ser importante na sua vida. Então, o que eu escolhi aqui, a excelência é um bom caminho para. Eu vou colocar um tripé aqui, preste atenção: mudanças, inovações e transformações. Então, a excelência aplicada nas mudanças, nas inovações e nas transformações. Vamos ver se eu te oriento um pouquinho para isso. É, o Jorge diz assim: é impossível progredir sem mudanças, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Então, ele é categórico. É bom a gente pensar: é impossível progredir sem mudanças. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Então, a gente chega à conclusão que tem que cuidar da parte mental primeiro aí para não haver problema. O Steve Jobs fala uma outra coisa sobre o segundo item do tripé: inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Pense a respeito. Inovação é o que distingue um líder de um servidor, de um seguidor, que é o cara que segue. Então, se você quer liderar, tem que lembrar que você tem que cuidar das inovações na sua vida. E aqui eu quero pegar esse desenho para lembrar: se você não se transformar, nunca vai voar. Então, quer dizer, imagine uma lagarta olhando uma borboleta e questionando. Quer dizer, se você não passar pelas fases que tem que passar, e aceitar isso, e fazer com bom gosto, com vontade, vai só armazenar frustrações. Então, eu coloquei uma coisa aqui que é importante a gente lembrar: você também é responsável pela organização da vida no planeta. Então, quer dizer, aonde você vive, ajudar a organizar para que as pessoas vivam melhor também é responsabilidade tua. Não adianta só querer deixar para os outros. Então, se daqui a pouco você pode fazer a sua parte, faça. E não importa onde você esteja. Isso eu acho importante. E eu fiz algumas perguntas para ajudar dentro daquele tripé que a gente vai procurar fazer orientações. Então,
Que perguntas eu coloquei aqui? Procure se responder isso. Como melhorar a qualidade da minha vida hoje? Eu tenho como melhorar a qualidade da minha vida, me sentir mais completo, mais feliz, mais realizado? Qual a importância da excelência na minha vida? Procura pensar aí e dentro daquilo que a gente já falou, tal, eu destaco alguma importância ou não ligo? E aí agora entrando o tripé na conversa, qual a melhor forma de enfrentar mudanças, inovações e transformações? Qual a melhor forma de enfrentar mudanças, inovações e transformações? Pensa aí. E aí vamos começar com a primeira. Como fazer mudanças? Como fazer mudanças? Eu chamo a atenção por uma coisa que eu acho que a gente é por onde a gente tem que começar, começando em casa. Então, cada um de nós tem um lar, tem uma família, então, e a gente tem que pensar, melhorando a qualidade de vida da minha família e na minha maneira de viver, eu vou conseguir uma mudança bem mais ampla. Então, eu posso fazer isso melhorando a qualidade de vida da minha família e na minha maneira de viver. Vê se você pode refletir sobre isso. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Esse do Voltaire eu gosto, sempre que eu puder, eu vou repetir isso. Ninguém é tão grande que não possa aprender e, não, e nem tão pequeno que possa ensinar. E aí eu lembro uma coisa que eu falo de vez em quando também. Todos nós somos professores, mesmo que seja pelo bom ou mau exemplo. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: o que é que a gente está passando para os que estão em volta? Tá? É fundamental isso. Como fazer transformações em minha vida? Como fazer transformações em minha vida? Então, eu procuro lembrar aqui o seguinte, que a dedicação com nossa vida pode ser o caminho dessa transformação. Dedicação. Então, se você quer transformar a sua caminhada, se dedique um pouco mais nas coisas que te interessam. Então, a dedicação pode ser o caminho para essa transformação que cada um de nós pode ter na vida. E aí eu coloquei uma coisa aqui que pode ajudar. Reflita. Onde tenho dificuldades, limites, problemas, medos. Então, se eu quero transformar minha vida, é importante, pelo menos, refletir sobre esses 4 itens. Deve ter muitos outros, mas eu escolhi esses para que você dê uma olhadinha aí. Se tiver algum para cuidar, comece a cuidar dele o quanto antes. E eu coloquei aqui umas colocações que dizem assim, ó, enfrentando dificuldade é que nos tornamos fortes. Então, quando você enfrenta uma dificuldade, depois de você vencer essa dificuldade, ou minimizar, ou superar, você vai se tornar mais forte. Superando limites é que crescemos. Então, se você pensou em limites, pensou em dificuldades, pensou em limites, lembre-se disso. É superando limites que crescemos. É resolvendo problemas que desenvolvemos maturidade. Então, se você tem problemas para resolver, não fuja deles, em frente. Vá em frente, peça ajuda, mas resolva os seus problemas.
porque isso vai te dar maturidade. Desafiando os perigos é que descobrimos a coragem. Então, se você tem medo de algumas coisas, lembre-se que se você enfrentar os perigos, você vai descobrir onde mora a coragem em você. Eric Wiesel diz assim: o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. O que você acha disso? O oposto da vida não é a morte, é a indiferença. O que nos atrapalha para fazermos a diferença da onde nós estamos? O que atrapalha a gente é a falta de entusiasmo. Então, você não está fazendo diferença porque está faltando entusiasmo. Então, pense um pouquinho nisso. A falta de entusiasmo de viver, a dificuldade em relacionar-se, torna a vida enfadonha, rotineira, levando-nos ao desinteresse no aperfeiçoamento. Pense nisso. A falta de entusiasmo de viver, a dificuldade em relacionar-se, torna a vida enfadonha e rotineira, levando-nos ao desinteresse no aperfeiçoamento. Então, o entusiasmo e o relacionamento é uma coisa que tem que ficar por perto. Como continuar motivado? Esse é o grande problema. Apaixone-se. Como continuar motivado? Você tem que aprender a se apaixonar. Motivados só com prazer e se apaixonados pelas nossas atividades. Comece a dizer: eu gosto disso, eu adoro fazer isso. Levanta de manhã e programe que você vai fazer com prazer, vai ficar sentir feliz. Então, motivados, só com prazer e se apaixonados pelas nossas atividades. E isso a gente pode plantar e colher. Então, dei uma dica importante aqui. Você precisa de motivação. Se você precisa de motivação, participe. Você precisa de capacitação. Para se capacitar, tem que se envolver. Você precisa de apoio. Peça e aceite, porque às vezes você não aceita, a pessoa vai te dar apoio, mas você coloca restrições. Então, pense nisso. Você precisa de reconhecimento. Valorize todos. Tá? Todos os reconhecimentos são importantes. Um líder como modelo, você sempre precisa ter modelos para que te deem força nas horas que você fica fraco. Então, os modelos a gente tem que buscar. Tá? Então, motivação, capacitação, apoio, reconhecimento, um líder como modelo, tá? Isso ajuda bastante. E eu coloquei uma coisa que nós temos que ajudar os que estão à nossa volta. Eu chamo isso de formatar pensadores. O que que você entende por formatar pensadores? O que é para você isso? Formatar pensadores é formar indivíduos livres, capazes de duvidar, de criticar, de sentir, de intuir e de lutar por si e pelo bem comum. Então, os que estão à nossa volta e dependem de nós, se a gente pensar um pouquinho, o que, que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que eu gosto e que estão à minha volta? Então, pense nessa definição. Formatar pensadores é formar indivíduos livres, capazes de duvidar, de criticar, de sentir, de intuir e de lutar por si e pelo bem comum. Então, nós também podemos ser é, é, pensadores e cada um de nós pode ajudar no seu meio.
Anderson diz assim: as leis da natureza são supremas e para evoluir o ser humano tem que aprender a conviver com elas. Evite entrar em choque com as leis naturais. Então, procure ver isso e respeite as leis da natureza. Isso vai fazer um bem danado para você. Paulo Coelho diz assim: só uma coisa torna um sonho impossível: o medo de fracassar. Lembre-se de cuidar dos medos. Tá? Fracasso. Qual é o segredo do fracasso? Eu montei aqui uma coisinha para encerrar, que eu quero que você procure lembrar-se. Saiu o vovô e o neto puxando o burrico. Aí era o dia da criança. Aí os que estavam na rua disseram: como é que esse velho deixa essa criança andar a pé e tal? Começaram a criticar. O velho foi lá e subiu no burro com o menino. Aí andou mais um pouco, os que cuidam de animais estavam na rua e começaram a olhar e disseram: que esse velho não tem vergonha, vai matar o burro, dois em cima do burro. Tá. Aí o velho desceu e deixou só o neto e continuou mais um pouco. Aí encontrou um grupo que defende os idosos. Como é que pode? Essa criança que podia estar andando e deixa o velho andar e tal. Aí trocaram de novo. Tá? Então, acontece o seguinte: passaram perto de uma creche. Como é que essa criança está aí andando e o velho em cima do burro? Tá? Então, o que, que acontece? Vai agradar quem agora? Né? Então, a última opção é essa: carregar o burro. Então, quando você quer agradar o mundo todo, vai acabar carregando o burro. Então, pense a respeito disso. Então, o segredo do fracasso na vida é esse: querer agradar todo mundo. Então, pense a respeito e lembre-se. No papo passado, eu falei da parte importante é, da da excelência, o que, que ela nos ajuda? Ela nos ajuda na endorfina. Lembrando que a endorfina é produzida pelo cérebro velho. Então, lembrando que a endorfina é o analgésico, é o que nos melhora a sensação física de bem-estar tal. Então, eu lembrei isso para você para dizer o seguinte: olha, as endorfinas melhoram a memória, melhoram o estado de espírito, aumenta a resistência, aumenta a disposição física e mental, melhora nosso sistema imunológico, bloqueia as lesões dos vasos sanguíneos, tem efeito anti-envelhecimento e alivia as dores. Então, você precisa de endorfinas no seu corpo. Ô, Júlio, e daí? E daí não dê trabalho para o cérebro velho, porque as endorfinas são produzidas do cérebro velho. Então, dê atividade para o cérebro novo, alegria, excelência, fazer coisas novas, tal, sorrir, ficar triste e tal, você dá serviço para o cérebro velho. Então, quando você dá serviço para o cérebro velho, a fábrica de endorfina fica desaquecida. Então, lembre-se, eu vou cuidar mais das atividades que afetam o meu cérebro novo, né? E eu lembro o seguinte: a excelência, praticar a excelência, querer melhorar, viver com alegria, é, você usa o cérebro novo e deixa o cérebro velho para produzir as endorfinas para te deixar feliz. Então, foi no papo passado que eu concluí isso aqui. A excelência nos leva a viver uma vida mais feliz. Espero que você tenha entendido e que você use isso. Excelência é o caminho, mas lembre-se que é importante aprender a diferenciar duas coisas: eficiência e eficaz. Eficiência e eficaz. Eu sei diferenciar isso. O eficiente faz rápido.
O eficaz faz o que é certo. Então, tome cuidado com isso e procure ser eficaz. A qualidade da sua vida está nas suas mãos. Você é que decide. Eu quero lembrar o diagrama de Pareto que diz assim: 20% do que você faz gera 80% dos resultados da sua vida. Pensa bem, 20% do que eu faço gera 80% dos resultados das coisas que eu gosto. Lembretes finais. Chico Buarque diz assim: as pessoas têm medo das mudanças, cuide das mudanças. E ele diz assim: eu tenho medo de que as coisas nunca mudem. As pessoas têm medo de mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Cristo disse assim: se você procurar o reino dentro de você mesmo e passar a agir de acordo com as leis que aí descobrir, você receberá o que necessita. Então, o que será que ele quis dizer? É que é para você meditar, praticar introspecção, tá? E curtir isso e ouvir o que vem de dentro de você. E assim, eu quero te deixar um abraço e agradecer. Espero não ter tomado muito do seu tempo. Foi uma honra estar com você e estar compartilhando esse papo.